6 meses após o divórcio, o meu ex-marido ligou para exigir o apartamento e ouviu o choro de um bebê. Chocado com a descoberta de um segredo, ele conduziu o seu Super Crow a alta velocidade até ao hospital, deixando-me atordoada. A chuva súbita de outubro tornava o ar no quarto do hospital ainda mais úmido e frio. Encolhida na cama de lençóis brancos, o cheiro a desinfetante invadia-me as narinas, provocando uma sensação indescritível de náusea. A incisão da cesariana na parte inferior do meu abdômen ainda doía a cada movimento. Já se tinham passado 3 dias desde que dera à luz. Sem flores, sem parabéns, apenas eu e estas 4 paredes frias. O pequeno Léo tinha acabado de ser levado de volta para a incubadora pela enfermeira, pois a sua saúde ainda era frágil. O meu menino nasceu prematuro aos 7 meses e era tão pequeno como um gatinho molhado. Vê-lo a lutar para respirar, com a ajuda das máquinas, partia-me o coração. Culpava-me por não ter cuidado melhor da minha saúde durante os meses turbulentos que se seguiram ao divórcio. O telemóvel na mesa de cabeceira vibrou com força, quebrando o silêncio assustador do quarto. O ecrã iluminou-se, mostrando um nome que eu tentara enterrar no passado nos últimos 6 meses. Ricardo. Hesitei, ao olhar para aquele número familiar. O meu coração batia descontroladamente, não por ainda sentir algo, mas por um vago sentimento de medo. Se Ricardo me ligava àquela hora, certamente não era para saber como eu estava. Respirei fundo, tentando conter a dor da ferida, e estendi a mão para o telemóvel. Tentei que a minha voz soasse o mais calma possível. Do outro lado da linha, ouvi a voz grave, mas fria de Ricardo. Aquela voz autoritária pela qual um dia me apaixonara soava agora estranha e afiada como uma faca. Helena, estás em casa? Sem qualquer cumprimento, Ricardo foi direto ao assunto. Ele sempre fora assim, prático e implacável, tanto nos negócios como nos sentimentos. Estou ocupada com uma coisa. Se tens algo a dizer, diz agora. Respondi com os olhos fixos na porta de vidro do quarto que dava para o corredor ventoso. Quero falar sobre o apartamento nas Avenidas Novas. Quando nos divorciamos, deixei-te ficar lá temporariamente, porque pensei que ainda não tinhas encontrado um lugar novo, mas agora preciso de o vender. As palavras de Ricardo foram como um balde de água fria. Aquele apartamento era o lugar que tínhamos construído juntos, onde tínhamos escolhido a cor da tinta e cada cortina. Embora o tribunal tivesse decidido que os bens seriam divididos ao meio, ele fora generoso ao deixar-me ficar lá mais algum tempo. Pensei que ele ainda nutria algum sentimento por mim, mas afinal estava apenas à espera do momento certo para recuperar o seu investimento. Por que é que tens de vender com tanta pressa? Tinhas prometido que eu podia ficar até o final do ano. Tentei reprimir a minha mágoa ao perguntar. Ricardo ficou em silêncio por um segundo e depois a sua voz tornou-se mais áspera. Preciso do capital para investir num projeto. Além disso, a Verônica e eu vamos casar. Ela não quer que os meus bens ainda tenham qualquer ligação com a minha ex-mulher. Dou-te 1 mês para saíres. Do dinheiro da venda da casa, darei uma parte a ajudar a arrendar outro sítio. Ah, aquele nome dito de forma tão leviana pesava como uma tonelada no meu peito. A sua noiva, a mulher sofisticada e de família influente que a sua mãe sempre desejara. Afinal, ele queria o apartamento de volta para abrir caminho para a nova mulher. Que amargo! Compreendo. Tratarei de tudo, respondi com a voz a falhar. Não queria discutir com ele naquele momento. Não tinha forças para isso. Nesse instante, a porta do quarto abriu-se de repente. A enfermeira entrou a empurrar o carrinho dos medicamentos e esbarrou acidentalmente na beira da cama, fazendo um barulho alto. O Léo, na incubadora ao lado, como que a sentir a ansiedade da mãe, começou a chorar, alto através do altifalante do monitor na minha mesa. O choro de um prematuro é fraco e intermitente, mas ecoou claramente no silêncio. Ué, ué, ué. Em pânico, tentei tapar o microfone do telemóvel com a mão, mas era tarde demais. Do outro lado,
A voz de Ricardo baixou, cheia de suspeita. Que barulho foi esse? Onde estás? O meu coração pareceu parar. Não podia deixar que Ricardo soubesse da existência do Léo. Pelo menos não agora, quando ele estava prestes a casar e a exigir o apartamento. Temia que ele pensasse que eu estava a usar o filho para o prender, ou pior, que a família dele me tirasse o bebê. Não é nada. Estou a visitar uma amiga que acabou de ter um bebê. É o filho dela a chorar menti, enquanto o suor frio me escorria pela testa. Que amiga? Que amiga tens tu que seja tão próxima a ponto de a visitares à meio da noite? E o choro parece tão perto. Helena, estás a esconder-me alguma coisa, não estás? A perspicácia de um homem de negócios não permitia que Ricardo fosse facilmente enganado. Ele começou a ligar os pontos. 6 meses de divórcio, a minha voz fraca e o choro de um bebê. Estás a imaginar coisas. Já estamos divorciados. A minha vida pessoal não te diz respeito. Quanto à casa, resolvo isso dentro de um mês. Adeus. Cerrei os dentes e desliguei imediatamente. A minha mão tremia tanto que quase deixei cair o telemóvel. As lágrimas quentes e salgadas começaram a escorrer pelo meu rosto. Olhei para a minha barriga, onde a cicatriz da cesariana ainda estava vermelha. O que é que eu ia fazer? Sem casa, sem dinheiro. A minha saúde estava debilitada e agora Ricardo suspeitava. Lá fora, a chuva continuava a cair torrencialmente. Tive um mau pressentimento sobre o dia seguinte. Ricardo era um homem de palavra. Uma vez que suspeitasse de algo, nunca deixaria passar. Ele viraria a cidade do avesso para descobrir a verdade. E eu estava certa. Naquela noite, enquanto eu lutava com uma febre ligeira devido a uma mastite, não fazia ideia de que Ricardo tinha contratado um detetive particular para investigar as maternidades da cidade. O nome Helena Soares foi rapidamente encontrado na lista de parturientes que tinham tido uma cesariana de emergência naquele hospital. A minha falsa vida tranquila estava prestes a ser varrida por uma tempestade. Na manhã seguinte, o sol nasceu, mas o ar ainda estava frio. Tinha acabado de conseguir adormecer um pouco depois de uma longa noite de dor, quando ouvi bater à porta. Pensei que fosse a enfermeira para mudar o penso e disse: "Sonolenta, entre." A pesada porta de madeira abriu-se, mas quem entrou não foi a enfermeira sorridente, mas sim um homem num fato cinzento, impecavelmente cortado, com um rosto frio e olhos profundos. Ricardo. Logo atrás dele, um homem de meia idade de óculos, com uma pasta na mão e um ar sério. Reconheci-o. Era o Dr. Almeida, o representante legal do grupo empresarial da família de Ricardo e o homem que redigira os nossos papéis do divórcio há 6 meses. O meu corpo enrijeceu. O medo apoderou-se de mim, fazendo-me esquecer a dor da incisão. Por reflexo, encolhi-me e puxei o cobertor até o pescoço. "Ricardo, o que fazes aqui?" Ricardo não respondeu de imediato. Entrou lentamente no quarto e o seu olhar afiado percorreu o meu rosto pálido. Desceu até a minha barriga agora lisa, sob o cobertor, e parou nos sacos de soro pendurados na cabeceira da cama. Ele puxou uma cadeira e sentou-se à minha frente, cruzando as pernas, com a atitude de um superior que veio para interrogar. "Não gosto de ser enganado. Conheces-me bem?" A voz de Ricardo era assustadoramente calma. Ele virou-se para o Dr. Almeida e fez-lhe um sinal com a cabeça. O Dr. Almeida abriu a pasta, retirou um dossiê e colocou-o na mesa. "Bom dia, senhora Helena. A pedido do meu cliente, o Senri, Ricardo, verificamos que a senhora deu à luz um menino no dia 15 de outubro. Com base na data do divórcio e no tempo de gestação, temos motivos para acreditar que a criança é filha do Senhor." "Ricardo." O Dr. Almeida falou de uma só vez, articulando cada palavra como se estivesse a ler uma sentença. Olhei para Ricardo, tentando encontrar alguma emoção no seu rosto, mas foi em vão. Ele estava sentado ali, frio como uma estátua de pedra. "O que é que queres?" Perguntei com a voz a tremer, mas tentando parecer forte. "Se o bebê não for meu filho, dar-te-ei os parabéns. Mas se for,
Precisamos de discutir a custódia e as responsabilidades legais. Não posso permitir que o meu sangue ande por aí a viver em dificuldades nem sonhos. O filho é meu, não tem nada a ver contigo. Gritei tão agitada que quis levantar-me, mas a dor na barriga impediu-me. Se tem a ver ou não, um teste de ADN resolverá. Já tratei de tudo. Daqui a pouco o médico virá recolher as amostras. Dito isto, Ricardo levantou-se. Já não olhava para mim, mas virou-se e caminhou na direção da unidade de cuidados intensivos neonatais. Entrei em pânico e tentei alcançar a campainha para chamar a enfermeira, mas as minhas mãos tremiam tanto que a campainha caiu ao chão. Eu sabia para onde Ricardo ia. Ele queria ver o bebê. Na sala de vidro isolada, dezenas de incubadoras estavam alinhadas. Pequenos seres lutavam a cada segundo pela vida. Ricardo parou do lado de fora do grande vidro, olhou para o número 305, o número que a enfermeira lhe fornecera. Dentro da incubadora, o pequeno Léo estava encolhido. Era minúsculo, com a pele avermelhada e o corpo coberto de fios e tubos. O seu pequeno peito subia e descia fracamente ao ritmo do ventilador. Parecia tão só e desamparado no meio daquele equipamento frio. Ricardo ficou ali e a mão que estava no bolso das calças apertou-se de repente. Os seus olhos, habitualmente perspicazes e calculistas, vacilaram violentamente. Observa atentamente a mãozinha do seu filho, com os dedos minúsculos a agarrarem o dedo de uma enfermeira que o examinava. Aquele era o seu sangue, uma parte do seu corpo que ali estava, a lutar, a precisar de proteção. O doutor, Almeida, ao seu lado, preparava-se para falar sobre os procedimentos legais seguintes. Senrico, sobre o procedimento do teste. Precisamos de preparar. Vá-se embora. Ricardo interrompeu-o com a voz rouca. Desculpe. O advogado ficou perplexo. Eu disse para se ir embora. Agora mesmo quero ficar aqui sozinho. Ricardo rosnou com os olhos ainda fixos no bebê dentro da incubadora. A frieza de há pouco tinha se desmoronado, dando lugar a uma vulnerabilidade e dor que não conseguia esconder. Ele encostou a sua mão grande ao vidro frio, como se quisesse transmitir calor à pequena criatura lá dentro. O doutor Almeida, percebendo a mudança de atitude de Ricardo, fez uma vênia silenciosa e retirou-se. O corredor do hospital ficou apenas com Ricardo, a sua sombra alongada no chão de azulejos brancos, parecendo solitária e carregada de pensamentos. Pela primeira vez em 6 meses, vi os seus ombros a tremer, não de raiva, mas talvez por causa de uma emoção sagrada que acabara de despertar no coração daquele homem ambicioso. Ricardo voltou ao meu quarto quase 1 hora depois de ter estado em frente à unidade neonatal. A arrogância e a superioridade iniciais tinham desaparecido, substituídas por uma expressão sombria e pensativa. Ele puxou a cadeira e sentou-se, desta vez, um pouco mais perto de mim. Eu estava deitada, de olhos fechados, a fingir que dormia para evitar o confronto, mas o seu suspiro profundo fez-me desistir da farsa. Por que é que não me contaste? Ele mudou o tratamento. Já não era o distante a senhora e eu, mas sim tu e eu. O seu tom de voz baixou, soando um pouco a recriminação e a remorso. Abri os olhos e fitei o teto. Contar? Para quê? Ou para me obrigares a abortar por medo de que prejudicasse a tua reputação e o teu novo casamento? Ricardo ficou em silêncio. Ele sabia que eu tinha razão. Em parte, se soubesse disto há 6 meses, quando assinamos o divórcio com ressentimento e exaustão, talvez tivesse tido pensamentos cruéis. Mas agora, vendo o bebê em carne e osso, todos os seus cálculos pareciam desmoronar-se. Foi naquela nossa última noite de aniversário, não foi? Perguntou Ricardo em voz baixa. Assenti levemente e as lágrimas brotaram dos meus olhos. Naquela noite tínhamos bebido demais. Ambos sabíamos que o casamento tinha chegado ao fim, mas a solidão e o hábito levaram-nos para os braços um do outro uma última vez. Uma noite fatídica que criou o Léo. O que diz o médico sobre a condição dele? Ricardo mudou de assunto,
mas sentiu uma preocupação genuína na sua pergunta. Nasceu prematuro aos 7 meses. Os pulmões não estão completamente desenvolvidos e o sistema imunitário é fraco. O médico disse que precisa de ser monitorizado de perto durante pelo menos mais um mês. Respondi com a voz embargada. Ricardo entrelaçou as mãos e baixou a cabeça. Na sua mente trava-se uma intensa batalha interna. Eu conseguia adivinhar o que ele estava a pensar. De um lado, o casamento com a Verônica marcado para o mês seguinte. Este casamento não era apenas amor, ou pelo menos ele pensava que não, mas também a chave para a fusão da sua empresa com o gigante do transporte marítimo da família dela. Era a sua ambição de uma vida e a expectativa da sua mãe. Do outro lado, o seu filho biológico, a lutar pela vida numa incubadora e uma ex-mulher, arruinada e sem um tostão. Se ele assumisse publicamente o filho agora, o casamento com a Verônica seria certamente cancelado. A sua carreira ficaria em perigo. Mas se ele virasse as costas, a sua consciência ficaria em paz. O ar no quarto tornou-se denso. O zumbido do ar-condicionado só aumentava a tensão. Finalmente, Ricardo levantou a cabeça. O seu olhar recuperara a firmeza habitual. Ele tinha feito a sua escolha, uma escolha de compromisso temporário. Ouve, Helena. Por enquanto ninguém pode saber disto, especialmente a minha mãe e a Verônica. Entendes o que quero dizer? O meu coração apertou-se. Afinal, ele ainda escolhia a carreira, ainda escolhia aquela outra mulher. Ri-me amargamente. Compreendo. Podes ficar descansado. Nunca tive a intenção de usar o meu filho para te estragar os planos. Vai tratar do teu casamento. Não distorças as minhas palavras. Ricardo franziu o sobrolho. A sua voz tornou-se séria. Preciso de tempo para organizar as coisas. Neste momento, a saúde do nosso filho é o mais importante. Vou transferir-te para o melhor quarto privado. Também vou contratar uma enfermeira particular os dois, dia e noite. Eu pago todas as despesas. Tu só precisas de descansar e tirar leite para o bebê. Não preciso do teu dinheiro. Eu consigo tratar de tudo sozinha. Protestei fracamente. Sozinha. Como com o teu magro subsídio de desemprego ou vendendo as poucas joias que te restam. Olha para ti. Mal te consegues levantar. Como é que vais cuidar de uma criança? Não deixes que o teu orgulho estúpido prejudique o nosso filho. Ricardo ralhou suavemente, mas as suas palavras, embora duras, eram dolorosamente verdadeiras. Mordi o lábio e calei-me. Não tinha o direito de recusar a sua ajuda naquele momento, porque o Léo precisava das melhores condições para sobreviver. Ricardo levantou-se e ajeitou o casaco do fato. Tirou da carteira um cartão de crédito preto e colocou-o na mesa de cabeceira ao meu lado. O código é a data do nosso casamento. Tem dinheiro suficiente para gastares à vontade. Não poupes. Volto amanhã. Dito isto, virou-se e saiu com determinação. Olhei para o cartão preto na mesa, sentindo uma mistura de humilhação e gratidão. O código era a data do nosso casamento. Ele ainda não o tinha mudado ou fê-lo de propósito para me lembrar de um passado que já morrera. Ao sair do quarto, Ricardo pegou no telemóvel e ligou ao seu assistente. Olá. Cancela todas as minhas reuniões desta tarde. Entra em contato com o diretor do Hospital Internacional e diz que quero reservar a melhor suíte na unidade materno-infantil. E lembra-te, isto tem de ser mantido em absoluto segredo. Se vazar uma única palavra, podes começar a preparar a tua carta de demissão. Ele desligou o telemóvel e caminhou rapidamente para o elevador. Tinha escolhido andar na corda bamba. Queria manter ambos a responsabilidade pelo seu filho secreto e um futuro brilhante com a Verônica. Mas ele não sabia que não há segredos eternos neste mundo e que a ganância humana, quando ameaçada, pode tornar-se assustadoramente perigosa. Do lado de fora do portão do hospital, num carro vermelho estacionado discretamente atrás de uma árvore, um par de olhos perspicazes observava cada movimento de Ricardo através dos óculos de sol. Verônica baixou o vidro, os seus dedos a tamborilarem impacientemente no volante, enquanto um sorriso frio se desenhava nos seus lábios. Ela tinha visto tudo,
Nos dias que se seguiram, Ricardo cumpriu a sua promessa. Transferiu-me para um quarto espaçoso, digno de um hotel de 5 estrelas, com uma grande janela com vista para um jardim verdejante. A equipa de médicos e enfermeiros que cuidava do Léo também foi substituída pelos melhores especialistas da área. Ricardo visitava o filho todos os dias, geralmente à hora do almoço, aproveitando a pausa ou tarde da noite depois do trabalho. Falava pouco comigo, perguntando apenas superficialmente sobre a minha saúde. A maior parte do tempo, ele passava-o em frente à incubadora a observar o filho. Notei que o seu olhar se tornava cada vez mais suave. Um dia até o apanhei a colocar secretamente o dedo para o filho agarrar, enquanto murmurava uma canção de embalar desafinada. Naquele momento, ele não era um CEO frio, mas apenas um pai desajeitado a aprender a amar, mas aquela paz era frágil como fumo. Eu estava sentada a descascar uma maçã quando a porta do quarto foi empurrada com força, sem qualquer batida educada. Uma mulher entrou, usava um vestido de seda justo, que realçava sua figura sensual, carregava uma mala de marca cara e o seu perfume forte e avassalador encheu o quarto, deixando-me um pouco tonta. Era a Verônica. Nunca a tinha visto pessoalmente. Apenas em fotografias nos jornais, quando anunciaram o noivado com o Ricardo. Mas a sua aura arrogante e o olhar penetrante eram inconfundíveis. Verônica tirou os óculos de sol e olhou em volta do quarto luxuoso com um ar de desdém antes de fixar os olhos em mim. Olá, Helena. Já ouvi falar muito de si, mas só hoje tive o prazer de a conhecer. A sua voz era doce, mas falsamente. Pousei a faca e tentei manter a calma. Olá, deve ter se enganado no quarto. O Ricardo não está aqui. Verônica riu-se com desdém, puxou uma cadeira, sentou-se e cruzou as suas pernas longas e esguias. Não vim procurar o Ricardo. Vim procurar Lassie. Sabe mesmo como aproveitar a vida, não é? O preço de uma noite neste quarto de luxo equivale a 1 mês de salário de um operário. O Ricardo é mesmo atencioso com a ex-mulher, não acha? Se tem alguma coisa para dizer, diga-o diretamente. Estou cansada. Não queria entrar em discussões com ela. Verônica inclinou-se para a frente. A sua voz baixou, tornando-se ameaçadora. Está bem, serei direta. Sei que acabou de ter um filho do Ricardo, um bebê prematuro e frágil que está na incubadora número 305. Estou certa, não estou? O meu coração falhou uma batida. Como é que ela investigou tudo com tanto detalhe? Ele é meu filho e do Ricardo. Este assunto não lhe diz respeito. Como não? Verônica riu, um riso agudo e frio. Vamos casar. Os bens dele também serão meus. Não aceito que o meu marido tenha de sustentar um filho bastardo e uma ex-mulher inútil. Está a planear usar o bebê para lhe extorquir dinheiro ou para arruinar o nosso casamento. Não preciso do vosso dinheiro e não me importo com o vosso casamento. Assim que o meu filho estiver bem, irei embora imediatamente, respondi, agarrando com força a gola da minha camisa. Verônica levantou-se e aproximou-se da minha cama. Inclinou-se e sussurrou-me ao ouvido, cada palavra como veneno. Acha que ir embora resolve tudo? Acha que eu vou deixar este espinho no meu caminho em paz? O Ricardo é sentimental. Está com o coração mole por causa do bebê doente. Mas eu sou diferente. Sou uma mulher de negócios. Só me importo com os lucros. A existência de si e do seu filho é um risco para o meu casamento. O que é que tenciona fazer? Não se atreva a fazer nada estúpido. Isto é um hospital. Fiquei genuinamente assustada. Os olhos de Verônica brilhavam com uma crueldade que eu nunca tinha visto numa mulher. Não preciso de sujar as mãos. Tenho formas de a fazer desaparecer voluntariamente. Lembre-se, a minha família também tem ações neste hospital. Se quer que o seu filho fique em paz, seja inteligente. Não me obrigue a agir ou vai arrepender-se tarde demais. Dito isto, Verônica pôs os óculos de sol e virou-se para a porta. Antes de sair, lançou-me um olhar cheio de significado. Aquela incubadora é muito frágil. Tenha cuidado. A porta fechou-se. Fiquei sentada na cama,
paralisada, sentindo um arrepio a percorrer-me a espinha. A ameaça de Verônica não era brincadeira. Ela atreveu-se a mencionar a incubadora do meu filho. Atreveu-se a usar a vida do Léo para me ameaçar. Corri para o quarto do meu filho. Olhando através do vidro, o Léo ainda dormia pacificamente. Mas a ansiedade no meu coração atingiu o auge. Eu não podia ficar mais tempo ali. Ricardo podia ter dinheiro e poder, mas estava preso entre mim e a Verônica. Ele não conseguiria proteger-nos a tempo inteiro de uma mulher ciumenta e calculista como ela. Tinha de ir embora. Tinha de levar o meu filho para longe imediatamente. A ideia de fugir germinou na minha mente, mais forte e determinada do que nunca. O silêncio da noite no hospital não me tranquilizava. As palavras de aviso de Verônica ecoavam nos meus ouvidos, impedindo-me de pregar olho. Cada pequeno barulho no corredor me sobressaltava. Imaginava alguém a desligar sorrateiramente o ventilador do meu filho. Na manhã seguinte, o chefe do serviço entrou no meu quarto com uma expressão constrangida. Ele segurava o processo clínico e folheou algumas páginas antes de dizeres: Bom dia, Senhoria. Bom dia, Senhoria. Eliusse sedemo do raro. Elisaná bom dia duroriá. Eledemo do raro. Bom dia. Edurissorisoria. A condição do pequeno Léo tem melhorado, mas o nosso hospital está atualmente sobrelotado. Por ordem da administração, precisamos de dar prioridade a casos de emergência mais graves. Fiquei chocada. Ainda ontem, o médico me tinha dito que o meu filho precisava de ficar na incubadora por pelo menos 3 semanas. Mas, doutor, o meu filho ainda está muito fraco. Ele ainda não consegue respirar completamente sozinho. Como podem mandar-nos embora agora? O médico evitou o meu olhar. Olhou para a ponta dos seus sapatos e disse em voz baixa: Lamento muito, mas são as regras. Vamos ajudar a tratar da sua transferência para um hospital distrital. Por favor, prepare-se para ter alta antes do meio-dia de hoje. Dito isto, saiu apressadamente, como se estivesse a fugir da sua própria consciência. Compreendi imediatamente. Não se tratava de sobrelotação, era a mão de Verônica. Ela tinha começado a agir. Sentei-me na cama, atordoada. Transferência para um hospital distrital. Com a saúde atual do Léo, uma longa viagem numa ambulância normal era como jogar com a morte. Mas ficar ali também era uma armadilha mortal. Se Verônica conseguia influenciar toda a administração do hospital, podia fazer coisas ainda mais terríveis. Peguei no telemóvel para ligar a Ricardo, mas o meu dedo parou no botão de chamada. Se eu lhe ligasse, Verônica saberia imediatamente. Ficaria ainda mais furiosa. Além disso, Ricardo estava ocupado a preparar-se para a reunião de acionistas mais importante do ano, no dia seguinte. O que poderia ele fazer quando a sua adversária era a família poderosa da sua noiva? Não podia contar com o Ricardo, tinha de salvar o meu filho sozinha. Retirei a agulha do soro da minha mão, ignorando o sangue que manchava o algodão. Fui ao armário e peguei apressadamente em algumas roupas de bebê e na minha mala. Precisava de um plano louco, mas a única saída. Nesse momento, decidi levar o meu filho para a aldeia da minha mãe. A minha aldeia fica numa região remota do Alentejo, a mais de 300 quilômetros daqui. Lá, o ar lutas de poder, nem conspirações cruéis. Mais importante, ninguém sabe que sou a ex-mulher de Ricardo, mas não podia ir sozinha. Precisava de ajuda. Disquei o número da Clara. Era a minha melhor amiga, desde a universidade. A única pessoa em quem eu confiava absolutamente naquele momento. Clara, preciso da tua ajuda agora mesmo. A minha voz tremia, mas estava cheia de determinação. A Clara apareceu na entrada dos fundos do hospital em apenas 30 minutos. Olhou para o meu estado lastimável e os seus olhos ficaram vermelhos. Contei-lhe tudo resumidamente, desde a exigência de Ricardo sobre a casa até ao aparecimento de Verônica e a ordem de alta absurda daquela manhã. A Clara bateu na mesa de pedra furiosa. Que canalhas! Como podem ser tão cruéis? Para onde vais agora? A aldeia é longe e o teu filho está tão fraco. Não tenho outra escolha clara. Se ficarmos aqui, o meu filho morre.
Prefiro morrer a caminho da liberdade do que deixar o meu filho nas mãos daquela mulher. Apertei a mão da Clara, com os olhos a suplicar. Ajuda-me a arranjar um carro. Não uses o meu nome e não uses aplicações de transporte. Tenho medo que o Ricardo ou a Verônica nos consigam localizar. A Clara assentiu imediatamente. Está bem, tenho um primo que é taxista. O carro é um bocado velho, mas o motor está bom. Vou ligar-lhe já. Mas de onde vais tirar o dinheiro? Acabei de gastar tudo no depósito da casa nova. Tirei da mala uma pequena caixa de veludo. Lá dentro estavam um par de brincos de diamante e um colar de ouro branco. Eram as últimas joias de família que a minha mãe me deixara antes de falecer. Pretendia guardá-las para minha futura nora. Mas agora a vida do meu filho era mais importante. Leva isto a uma ourivaria e vende, por favor. Tenta ir a uma loja longe daqui e não deixes nenhuns documentos de identificação. Preciso de dinheiro vivo, nada de transferências. Entreguei a caixa de joias a Clara. Não me atrevi a usar o cartão preto que o Ricardo me dera. Usá-lo significaria dizer-lhe onde eu estava. Eu queria desaparecer completamente. A Clara pegou na caixa e olhou para mim preocupada. Helena, tens a certeza? São as recordações da tua mãe. As coisas materiais são substituíveis. As pessoas não. A minha mãe, onde quer que esteja, certamente entenderá e protegerá o seu neto, disse eu com firmeza. Depois de a Clara sair, voltei para o quarto. Espreitei discretamente para o corredor. Era a hora da troca de turno, por isso havia muitos enfermeiros e médicos a passar. Era a melhor oportunidade. Fui à casa de banho, troquei o pijama do hospital por um casaco largo e um gorro que me cobria a cabeça. Olhei-me ao espelho. O meu rosto estava encovado e os meus olhos tinham olheiras profundas, mas brilhavam com a força de uma mãe. Pouco depois, a Clara voltou com um maço de notas embrulhado em jornal. Consegui 1.500 euros, disse ao meu primo, para esperar no portão dos fundos, perto do necrotério. É um sítio discreto e sem câmaras de segurança. Obrigada, Clara. Fico a dever-te esta para o resto da vida. Abracei-a com força, quase a chorar. Anda, despacha-te e vai buscar o bebê. Já comprei umas pequenas botijas de oxigênio e os medicamentos necessários para o Léo. Depressa, antes que eles deem pela tua falta. Respirei fundo e fui até a unidade neonatal. Menti à enfermeira de serviço, dizendo que queria amamentar o bebê uma última vez antes da transferência. A jovem enfermeira, ingênua, acreditou em mim e abriu a incubadora. No momento em que peguei no Léo ao colo, senti o seu calor frágil. Meu querido filho, desculpa por te fazer passar por isto. Vamos embora. Enrolei-o bem num cobertor grosso, escondi-o debaixo do meu casaco largo e caminhei rapidamente em direção à saída dos fundos. O meu coração batia como se fosse saltar do peito a cada passo. O céu começou a descarregar uma chuva forte assim que saí pela porta dos fundos do hospital. O vento soprava em rajadas geladas. O velho táxi prateado estava estacionado debaixo de uma árvore antiga. O motorista, um homem de meia idade, com um rosto sofrido, mas amável, abriu-me apressadamente a porta. Entre rápido, está a chover muito. Apertei o Léo contra o meu peito, protegendo-o das gotas de chuva frias, e entrei para o banco de trás. A Clara entregou-me um saco com medicamentos e um biberão. Tem cuidado. Quando chegares, liga-me com o cartão. Sim, descartável que te comprei. Não ligues o teu telemóvel principal. Eu sei. Vai para casa. Apertei a mão da minha amiga uma última vez e fiz sinal ao motorista para arrancar. O carro pôs-se em movimento, mergulhando na cortina de chuva branca. A cidade ficou para trás com as suas luzes de neon a piscar, desfocadas. Olhei pelo espelho retrovisor e vi a pequena figura da Clara parada à chuva a olhar para nós até desaparecermos de vista. O caminho para a aldeia era longo e monótono. O som regular e irritante das escovas do limpa-para-brisas era enervante. O Léo dormia profundamente no meu colo. De vez em quando mexia-se e gemia, fracamente.
Eu verificava constantemente a sua temperatura e respiração. Mal tínhamos saído da cidade. Entramos numa zona de serra com estradas íngremes. A chuva piorou, caindo a potes. O vento forte fazia o carro abanar. De repente, o Léo começou a chorar. O seu choro não era alto, mas um som rouco, como se estivesse congestionado. Toquei-lhe na testa e sentia a ferver. Senhor motorista, o meu filho está com febre. Pode ir um pouco mais depressa, disse eu, ansiosa. Está a chover muito, minha senhora. A estrada está escorregadia. Não me atrevo a ir mais depressa. É muito perigoso. O motorista olhou pelo retrovisor com uma expressão tensa. Peguei apressadamente numa toalha quente e limpei o corpo do meu filho, mas a febre não parecia baixar. A respiração do Léo tornou-se difícil. O seu peito afundava-se a cada inspiração e os seus lábios começaram a ficar azulados. Entrei em pânico. Era um sinal de insuficiência respiratória aguda, tremendo. Peguei na pequena botija de oxigênio e coloquei-a no seu nariz, mas parecia não fazer grande efeito. Meu filho, aguenta. Não assustes a mãe. Comecei a soluçar, abraçando-o com força. Há algum posto de saúde por perto, senhor? Gritei desesperada. Isto é uma estrada de serra, minha senhora. O posto de saúde mais próximo fica a uns 20 quilômetros na próxima vila. O motorista também começou a entrar em pânico ao ouvir o meu choro. O Léo começou a ficar mole. O choro parou, substituído por soluços fracos. O seu corpo amoleceu nos meus braços. A morte estava a aproximar-se. Senti o seu toque frio a pairar à nossa volta. Não podia deixar o meu filho morrer. Não podia perdê-lo. Naquele momento de vida ou morte, todo o ódio e orgulho desapareceram. Eu era apenas uma mãe a tentar salvar o seu filho. Já não tinha medo da Verônica. Já não tinha medo de perder a face. Só precisava que o meu filho vivesse. Tremendo. Procurei o telemóvel na minha mala. Voltei a colocar o cartão SIM principal que tinha retirado. A minha mão, molhada de suor e lágrimas, marcou o número de marcação rápida. Número 1, Ricardo. Na sala de reuniões da administração do grupo construtor Hungin, o ambiente era tenso. Ricardo estava sentado na cabeceira da mesa a ouvir o relatório financeiro do segundo trimestre. Ao seu lado estavam os principais acionistas e parceiros estratégicos. Era uma reunião crucial que decidiria a fusão com a empresa da família da Verônica. O telemóvel de Ricardo, pousado na mesa, começou a vibrar. Ele olhou para o ecrã. Era o número da Helena. Ricardo franziu o sobrolho. Tinha dito a Helena para não lhe ligar durante o horário de trabalho, a menos que fosse uma emergência extrema. Ia desligar, mas um pressentimento disse-lhe que algo estava errado. Levantou a mão, pedindo desculpa a todos, e atendeu a chamada ali mesmo na mesa de reuniões. Estou. Do outro lado, não houve resposta imediata, apenas o som do vento a uivar e o choro engasgado de uma mulher. Ricardo, salva o nosso filho. Salva-o. A voz da Helena estava perdida no meio da chuva, soando como um pedido de socorro vindo do inferno. O coração de Ricardo apertou-se, levantou-se de um salto. Helena, onde estás? O que aconteceu com nosso filho? Toda a sala ficou em silêncio. Todos os olhares se voltaram para o CEO, conhecido pela sua calma, que agora perdia o controlo. Estou numa estrada na serra. Nano, ele está a ficar azul, não consegue respirar. Ricardo, por favor, salva o nosso filho. Eu errei, não devia ter fugido. A voz da Helena desfez-se ao telefone. Ricardo sentiu o sangue gelar nas veias. O seu filho estava em estado crítico e a sua ex-mulher estava no meio do nada, numa noite de tempestade. Mantenha a calma. Envia-me a tua localização agora mesmo. Não desligues. Mantenha a chamada, gritou Ricardo ao telefone. Virou-se para o seu assistente, o rosto contraído, cheio de fúria. Cancele a reunião imediatamente. Mas, senhor, esta é a reunião da fusão. O vice-presidente tentou intervir. Eu disse para cancelar. Se alguém tiver alguma objeção, que retire o seu capital. Não preciso dele. Ricardo
Varreu os documentos da mesa para o chão. Já não se importava com a empresa, nem confusões. Na sua cabeça, só havia a imagem do seu filho pequeno a lutar pela vida. Correu para fora da sala de reuniões a dar ordens ao assistente enquanto corria. Chame a emergência médica aérea. Envie um helicóptero para estas coordenadas. Já, senhor, a tempestade é muito forte. O helicóptero não consegue levantar voo, respondeu o assistente ofegante a correr atrás dele. Ricardo praguejou, correu diretamente para a garagem, não esperou pelo motorista, saltou para o seu veículo todo o terreno. Era um carro que ele tinha modificado para visitar obras, capaz de superar qualquer terreno. Avisem o hospital distrital para prepararem uma unidade de cuidados intensivos. Digam-lhes para prepararem um ventilador neonatal. Se acontecer alguma coisa ao meu filho, eu deito aquele hospital abaixo. Ricardo atirou o telemóvel para o banco do passageiro e pisou no acelerador a fundo. O carro rugiu e saiu da garagem como uma fera enjaulada. Chovia a cântaros. O para-brisas estava embaciado. Embora o limpa-para-brisas estivesse no máximo, Ricardo não abrandou. Conduzia como um louco. O velocímetro marcava 120, depois 140 km por hora. Desviava-se dos caminhões lentos na autoestrada. Na sua cabeça ecoava o choro suplicante da Helena. Ricardo, salva o nosso filho. Eleva os dentes com tanta força que os maxilares doíam. Prometeu a si mesmo que se o seu filho sobrevivesse, nunca mais deixaria ninguém magoá-los, nem a Verônica, nem a sua própria mãe. 2 horas de condução frenética. Ricardo avistou o táxi prateado, parado de forma precária na berma da estrada deserta. As luzes de emergência do carro piscavam fracamente na chuva. Ricardo travou a fundo, abriu a porta do carro e correu para fora, ignorando a chuva que lhe batia na cara. Abriu com força a porta traseira do táxi. A cena que viu partiu-lhe o coração. A Helena estava encolhida num canto do banco, o cabelo despenteado. Nos seus braços, o pequeno Léo roxo imóvel. Ricardo, ele já não respira. A Helena levantou os olhos vazios para ele. Ricardo não disse uma palavra. Atirou-se para a frente e tirou o bebé dos braços da Helena. Colocou a mão no peito do filho. Ainda havia batimento cardíaco, mas muito fraco e irregular. Filho, o pai está aqui. O pai veio buscar-te. Ricardo pegou em mim e no nosso filho ao mesmo tempo, colocando-nos no seu carro. Ligou o motor, deu a volta e acelerou noite dentro. A corrida contra a morte tinha acabado de começar. Eu estava encolhida no banco do passageiro a abraçar o Léo com força. O calor do aquecimento do carro soprava, mas eu sentia um frio que vinha dos ossos. Ricardo conduzia com os olhos vermelhos fixos na estrada escorregadia à sua frente. As suas mãos apertavam o volante com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Ricardo, ele ainda não respira bem. Murmurei com as lágrimas a caírem no rosto roxo do meu filho. Agarra-o bem, não o deixes arrefecer, disse Ricardo com a voz rouca, mas cheia de autoridade. Ele pegou no rádio do carro. Atenção! Equipa de segurança, limpem a estrada para mim, da Serra até o Hospital da Luz. Preciso de via livre absoluta na próxima hora. Do outro lado, ouviu-se um estalido e depois uma resposta firme. Percebido, chefe. Já contactamos a polícia de trânsito para nos ajudar com a escolta. O carro disparou como uma flecha, rasgando a cortina de chuva. Ricardo conduzia com a perícia de um piloto profissional. As curvas apertadas e perigosas ficavam para trás num piscar de olhos. Fechei os olhos com força cada vez que o carro se inclinava, e apenas rezava pelo meu filho. Quando começamos a entrar na cidade, as sirenes da polícia de escolta soaram alto. Uma escolta de motas de alta cilindrada da sua equipa de segurança privada também apareceu flanqueando o carro de Ricardo, formando uma proteção sólida. Eles forçaram os outros veículos a encostar para nos dar passagem. A cena assustava e despertava a curiosidade dos transeúntes.
Não sabiam quem estava naquele carro de luxo coberto de lama, capaz de mobilizar uma força tão grande. Mas para mim, naquele momento, toda aquela ostentação tinha apenas um significado: ganhar cada segundo de vida para o meu filho. Ricardo olhou para mim pelo espelho retrovisor. O seu olhar já não era frio e distante, mas sim de extrema preocupação. Aguenta, estamos quase a chegar. Ele vai ficar bem. As suas palavras de encorajamento fizeram-me desabar em soluços. No momento de maior desespero, o homem que eu tanto odiara era o único apoio para mim e para o meu filho. O carro entrou a alta velocidade nas urgências do maior hospital privado da cidade. Uma equipa de médicos e enfermeiros já esperava com uma maca e equipamento de reanimação. Ricardo abriu a porta do carro com um pontapé e colocou o Léo na maca. "Salvem o meu filho, custe o que custar", gritou ele, fazendo silenciar todo o átrio do hospital. Os médicos empurraram imediatamente a maca para a sala de emergência. Tentei correr atrás deles, mas as minhas pernas cederam e caí no chão frio. Ricardo amparou-me rapidamente. "Calma, estás com os melhores especialistas." Ele ajudou-me a sentar numa cadeira na sala de espera. O seu fato caro estava sujo de lama e do sangue do corte na minha mão, mas ele não se importou. Sentou-se ao meu lado e segurou a minha mão gelada. Foi a primeira vez desde o divórcio que nos sentamos tão perto um do outro, não em felicidade, mas em terror absoluto. O tempo passava lentamente, uma tortura. Cada segundo era uma facada no meu coração. A luz da sala de emergência continuava acesa, de um vermelho ofuscante. Um médico saiu com uma expressão tensa, tirou a máscara e olhou em volta. "Quem é a família do paciente Leonardo Vu?" "Sou eu. Eu sou o pai." Ricardo levantou-se de um salto e caminhou rapidamente em direção ao médico. "A condição do menino é muito crítica. Ele tem insuficiência respiratória aguda e uma septicemia grave. Precisamos de uma transfusão de sangue urgente para uma diálise. Mas ele tem um tipo de sangue raro, o negativo. O nosso banco de sangue não tem o suficiente." Ao ouvir aquilo, o mundo girou à minha volta. Sangue raro? Por que é que o meu filho tinha de sofrer tanto? "Usem o meu sangue. Eu tenho o mesmo tipo de sangue que ele." Ricardo disse imediatamente, sem hesitar um segundo. "Mas, senhor, precisamos de uma grande quantidade de sangue. A sua saúde permite?" perguntou o médico, olhando com preocupação para o aspecto exausto de Ricardo. Eu disse para usarem o meu sangue. "Tirem o que for preciso desde que salvem o meu filho." "Depressa!" gritou Ricardo, arregaçando a manga da camisa, revelando um braço forte. O médico assentiu e fez sinal a uma enfermeira para levar Ricardo à sala de colheitas. Sentei-me no corredor, a observar as suas costas firmes a desaparecerem por trás da porta. As minhas lágrimas voltaram a cair. Afinal, naquele momento de vida ou morte, o sangue raro que corria nas suas veias era a prova mais clara, substituindo qualquer teste de ADN. Afinal, o laço sagrado de sangue nunca se tinha quebrado, embora tivéssemos seguido caminhos separados. Uma hora depois, Ricardo saiu. O seu rosto estava pálido e os seus lábios sem cor. Caminhava de forma instável e teve de se apoiar na parede para se manter de pé. "Ricardo, estás bem?" Corri para o amparar. "Estou bem. O nosso filho está bem. O médico disse que os sinais vitais estão a estabilizar." Ricardo sorriu fracamente e deixou-se cair na cadeira. Encostou a cabeça para trás e fechou os olhos. Olhei para aquele homem arrogante, agora exausto e esgotado pelo seu filho, e senti uma emoção indescritível, uma mistura de raiva, compaixão e gratidão. Naquele exato momento, o som de saltos altos a bater no chão ecoou pelo corredor. Levantei a cabeça. No final do corredor, a Verônica aproximava-se a passos largos. Atrás dela, 2 seguranças corpulentos. O seu rosto estava perfeitamente maquilhado, mas contorcido de raiva. Ao ver Ricardo encostado ao meu ombro, o ciúme explodiu. "Fantástico! Desistes da reunião de fusão mais importante para vires, para aqui fazer de família feliz com a tua ex-mulher?"
sibilou Verônica, a sua voz azeda a ecoar pelo corredor do hospital. Ricardo abriu os olhos, levantou-se lentamente e colocou-se à minha frente. O que fazes aqui? Este não é lugar para fazeres uma cena. Eu a fazer uma cena? Tu é que estás louco. Sabes que os acionistas estão a ameaçar retirar o capital, que a tua mãe está em casa com a tensão alta e tudo por causa de um bastardo e desta mulher. Verônica apontou diretamente para mim com os olhos a faiscar. O ambiente no corredor do hospital ficou denso com a chegada de Verônica. Os pacientes e familiares que passavam paravam para olhar, curiosos. Verônica já não se importava com as aparências. Era como um animal ferido, a debater-se em desespero e ciúme. Ricardo, escolhe. Ou vens comigo agora mesmo resolver a crise na empresa, ou ficas aqui com eles e perdes tudo. Não te esqueças de quem injetou o capital para salvar a tua empresa quando ela estava na pior. Verônica deu-lhe um ultimato, a sua voz cheia de ameaça. Ricardo olhou para Verônica. O seu olhar era assustadoramente frio. Deu um passo em frente, fazendo com que Verônica recuasse por reflexo. O que acabaste de dizer? Bastardo. Ricardo rosnou cada palavra. Sim, ele é um bastardo. Nunca o reconheceste legalmente. Verônica ergueu o queixo, desafiadora, bofetada. O som agudo ecoou, deixando todos estupefactos. Verônica levou a mão à cara, cambaleando, quase a cair. Arregalou os olhos ao olhar para Ricardo, incrédula. Ricardo nunca tinha batido numa mulher, mas hoje abriu uma exceção. Cala-te. Ele é meu filho, o herdeiro da família Vu. Se te atreveres a insultá-lo outra vez, farei com que te arrependas de ter nascido. A voz de Ricardo era baixa, mas carregada de fúria. Tu atreveste-te a bater-me. Verônica tremia, as lágrimas a escorrerem, borrando a maquilhagem. Eu não me limitei a bater-te. Sei perfeitamente o que andaste a fazer nas minhas costas. Pressionaste o hospital para expulsar a Helena e o meu filho quando ele estava em estado crítico. Quase mataste o meu filho. Achas que eu ia deixar passar? Ricardo tirou o telemóvel e atirou um maço de fotografias na direção de Verônica. Eram fotografias do assistente de Verônica a subornar o antigo chefe do serviço. Declaro o noivado cancelado. O contrato de fusão também termina aqui e agora. Prefiro ir à falência a casar com uma mulher tão cruel como tu. A declaração de Ricardo foi clara e firme. Verônica olhou para as fotografias espalhadas no chão. O seu rosto perdeu toda a cor. Sabia que tinha perdido. Perdeu redondamente. Não porque a Helena fosse mais bonita ou mais inteligente, mas porque ela tinha tocado no ponto fraco do dragão, tinha subestimado o amor paternal de Ricardo. Muito bem, és muito esperto, mas espera para ver. A minha família não vai deixar isto assim. Verônica ranhou os dentes e virou-se para ir embora. O som dos seus saltos altos já não tinha a arrogância de antes, mas sim a pressa e a humilhação de um soldado derrotado em fuga. Ricardo observou-a afastar-se e depois virou-se para mim. Soltou um longo suspiro, como se tivesse libertado um peso enorme. Desculpa, Helena, foi por minha causa que tu e o nosso filho tiveram de sofrer, disse ele em voz baixa, limpando uma lágrima do meu rosto. Estás louco? Cancelar o noivado assim? O que vai ser da tua empresa? Perguntei preocupada. Apesar de o odiar, não queria que ele perdesse a carreira de uma vida por minha causa. Se perder, reconstruo. Mas, filho, só tenho um. Não posso trocar a vida do meu filho por dinheiro. Ricardo sorriu tristemente. Aquele sorriso fez-me sentir uma pontada no coração. Será que o homem pragmático de antigamente tinha mesmo mudado? Uma semana depois, o Léo teve alta do hospital. A sua saúde recuperou milagrosamente, graças aos cuidados dedicados da equipa médica e ao sangue do seu pai. Ricardo veio buscar-nos pessoalmente, mas não nos levou para o antigo apartamento, nem para a casa dos seus pais. O carro dirigiu-se para os subúrbios e parou em frente a uma vivenda branca, isolada junto a um lago azul. Onde estamos? Perguntei surpreendida. Na nossa casa. Não casa de ti e do nosso filho.
Ricardo corrigiu-se, abriu a porta do carro e pegou no Léo para entrar. A vivenda era enorme, com um jardim cheio de rosas, as minhas flores favoritas. O interior estava decorado com bom gosto e de forma acolhedora. Havia um quarto só para o Léo, cheio de brinquedos e com o melhor berço. Comprei esta casa quando nos casamos. Planeava mudarmos para aqui quando tivéssemos filhos para termos mais sossego. Mas depois o trabalho consumiu-me. Agora é o lugar mais seguro para ti e para o nosso filho. Ricardo colocou o bebê no berço e virou-se para mim. Pretendes aprisionar-nos aqui? Olhei para ele com desconfiança. Não é aprisionar, é proteger. A Verônica e a família dela estão loucos por vingança. Não quero que eles toquem em ti ou no nosso filho. Aqui temos o melhor sistema de segurança e seguranças 24 horas por dia. Podes ficar aqui a descansar tranquilamente, Ricardo explicou. O seu tom de voz voltou a ser o de um líder decidido. Olhei em volta da casa de sonho, mas senti uma sensação de sufoco. Era a gaiola dourada que Ricardo construíra. Ele tinha afastado a águia feroz, a Verônica, mas agora queria transformar-me num canário obediente na sua gaiola. Não tenho dinheiro para te pagar a renda, disse eu firme. Não preciso de dinheiro. Não preciso de dinheiro. Preciso que cuides bem do nosso filho. Isso já é o pagamento. Além disso, contratei um pediatra e 2 empregadas para viverem aqui. Não precisas de fazer nada em casa, apenas ser mãe. Ricardo terminou e olhou para o relógio. Tenho de ir para a empresa. Há muito que resolver depois do cancelamento do noivado. Volto à noite para jantar. Ele disse. Volto à noite para jantar com a naturalidade de quem nunca se divorciou, como se esta ainda fosse a nossa casa feliz de antigamente. Vi o seu carro a desaparecer por trás do grande portão de ferro e senti um peso no coração. Tinha escapado das garras de Verônica, mas caíra noutra armadilha, mais suave e doce, a de Ricardo. Teria a força para manter o meu coração firme ou amoleceria mais uma vez perante este homem que era ao mesmo tempo cruel e profundamente carinhoso? O Léo mexeu-se no berço e sorriu a dormir. O seu sorriso de anjo era a única motivação para eu continuar esta luta. Uma luta não contra os outros, mas contra o meu próprio coração fraco. A vida na vivenda à beira do lago decorria de forma tão pacífica que chegava a ser assustador. Ricardo tinha estabelecido um regime de cuidados especiais para mim e para o nosso filho, tal como prometera. O médico vinha examinar o Léo todas as manhãs. O cozinheiro servia refeições nutritivas no quarto. As 2 empregadas estavam sempre de serviço para limpar e lavar a roupa. Eu não precisava de fazer absolutamente nada, exceto abraçar e amamentar o meu filho. Mas por trás de todo aquele luxo, havia um controlo sufocante. Eu não podia sair do portão da vivenda. Os seguranças vigiavam 24 horas por dia, sob o pretexto de garantir a minha segurança contra a vingança da família da Verônica. O meu telemóvel também tinha as comunicações restringidas. Ricardo disse que me tinha dado um número novo para evitar ser incomodada, mas na verdade ele queria controlar todas as minhas chamadas. Se precisares de alguma coisa, fala com o mordomo, ele trata de tudo. Era a resposta habitual de Ricardo sempre que eu sugeria que queria sair para passear ou ir ao supermercado. Sentia-me como uma boneca de porcelana numa vitrine bonita e elegante, mas sem alma. Uma tarde, estava eu na varanda a ver o pôr do sol quando Ricardo chegou. Saiu do carro com uma expressão cansada, mas ao ver-me, sorriu levemente. O nosso filho portou-se bem hoje? Perguntou ele, aproximando-se. O filho portou-se bem, mas a mãe dele está prestes a enlouquecer. Respondi secamente, sem o olhar. Ricardo parou e pôs a mão no meu ombro, apertando-o suavemente. O que se passa? Alguém te aborreceu? A comida não está do teu agrado. Ninguém me aborreceu. É este confinamento que me está a matar. Quero sair. Quero voltar a trabalhar. Não quero viver como uma parasita. Afastei a sua mão e olhei-o nos olhos. Ricardo suspirou e sentou-se à minha frente. Helena, tens de me compreender. A situação lá fora está muito complicada.
A família da Verônica está a espalhar rumores falsos para denegrir a reputação da minha empresa. Até contrataram bandidos para rondar a zona. Se saíres agora, não posso garantir a tua segurança. Até eu resolver tudo. Tenho um pouco de paciência. Estou a fazer o meu melhor para vos proteger. A voz de Ricardo suavizou. Vi nos seus olhos uma impotência e preocupação genuínas. Ele estava muito mais magro do que no dia do hospital. As reuniões intermináveis e a pressão da empresa estavam a esgotar. Fiquei em silêncio. A minha raiva diminuiu um pouco. Sabia que ele estava a carregar um fardo pesado, mas a forma como ele me impunha, a sua proteção, sufocava-me. Ele ainda me via como uma mulher fraca que precisava de ser protegida e não como uma companheira. Não preciso que me protejas desta forma. Eu sei proteger-me a mim mesma. Só preciso de liberdade, disse eu em voz baixa, mas com firmeza. Ricardo olhou para mim atentamente. Parecia estar a ponderar algo. Está bem. Se queres voltar a trabalhar, espera que o Léo esteja um pouco mais forte. Arranjarei um lugar para ti na empresa de um amigo meu, mas com a condição de que vá no meu carro particular e com segurança. Era a maior concessão que Ricardo podia fazer naquele momento. Eu assenti aceitando. Afinal, era um raio de esperança para a minha liberdade futura. Ficamos ali sentados juntos, sob o crepúsculo roxo. Ninguém disse mais nada, mas a distância entre nós parecia ter diminuído um pouco. Percebi que Ricardo já não era o marido indiferente de antes. Ele estava a aprender a ouvir-me e a respeitar-me, embora o processo fosse lento e desajeitado. A paz na vivenda à beira do lago foi quebrada numa bela manhã de domingo. Um carro preto de luxo, reluzente, parou em frente ao portão. O pesado portão de ferro abriu-se lentamente para deixar o carro entrar. Eu estava no jardim com o Léo a apanhar sol quando me assustei. Reconheci aquele carro. Era o carro da senhora Teresa, a mãe de Ricardo. O meu coração acelerou. Sabia que este dia chegaria mais cedo ou mais tarde, mas não esperava que fosse tão rápido. A senhora Teresa era a mulher mais poderosa e exigente que eu já conhecera. Ela nunca gostou de mim. Desde o primeiro dia em que entrei para a família, sempre achou que eu não estava à altura da sua família. A porta do carro abriu-se e a senhora Teresa saiu. Usava um elegante vestido de veludo cor de vinho, com o cabelo apanhado num coque alto, revelando um rosto severo e olhos penetrantes. Atrás dela, a sua empregada de confiança carregava várias sacolas. "Bom dia, senhora." Cumprimentei em voz baixa, abraçando o Léo com força, como se temesse que alguém me tirasse. A senhora Teresa lançou-me um olhar frio, e depois os seus olhos pousaram no bebê nos meus braços. Os seus olhos iluminaram-se instantaneamente. Caminhou rapidamente na minha direção e estendeu os braços. "Dá-me cá o meu neto para eu ver, o herdeiro da família V." Hesitei por um momento, mas depois entreguei-lhe o bebê. A senhora Teresa pegou no Léo e examinou-o da cabeça aos pés. "É a cara chapada do Ricardo. Este nariz, esta boca, filho de peixe sabe nadar." Ela exclamou, mimando o neto. Um sorriso raro apareceu nos seus lábios, suavizando a sua expressão habitualmente severa. "Ele parece um pouco pequeno. Que tipo de cuidados lhe dás para o meu neto estar com este peso?" Ela virou-se para mim e a sua voz tornou-se novamente áspera. "Ele nasceu prematuro, por isso a sua saúde ainda é frágil. Estou a fazer o meu melhor para que ele ganhe peso." Respondi de cabeça baixa. "Fazer o teu melhor? O que é que tu sabes sobre cuidar de crianças? Olha para ti. Vê se logo que não tem jeito para isto. Está bem. A partir de hoje, serei eu a supervisionar pessoalmente a alimentação do menino." A senhora Teresa proferiu a sentença, deixando-me sem palavras. Pegou no Léo e entrou em casa sem me lançar um único olhar. Seguia em silêncio, sentindo uma onda de autopiedade. Mesmo divorciada na presença da senhora Teresa, sentia-me sempre pequena e inútil. Naquele almoço, o ambiente em casa era tenso, como uma corda de violino. O Ricardo também tinha vindo para receber a mãe. Os três adultos sentaram-se à volta da grande mesa de jantar,
mas ninguém falava. Apenas se ouvia a senhora Teresa mimar o Léo, que estava no berço ao lado. Ricardo, já decidi. Para a semana, levo o Léo para a casa principal. Aqui é muito longe e inconveniente para as visitas. Além disso, as condições na casa principal são muito melhores. Já contratei 2 amas profissionais de Inglaterra. A senhora Teresa pousou os talheres e fez o anúncio. Deixei cair a colher na tigela da sopa, fazendo um barulho estridente. Não pode ser. Ele é meu filho. Não deixo que ninguém o leve. Levantei-me de um salto, protestando veemente. A senhora Teresa franziu o sobrolo, olhando para mim com desagrado. Helena, devias ter um pouco de noção. Já te divorciaste do Ricardo. Legalmente já não és da família Vu. Este bebê tem o sangue dos V. Por isso, tem de ser criado segundo as regras da nossa família. Achas que tens capacidade para o criar e educar devidamente? Não quero saber de regras nenhumas. Só sei que ele precisa da mãe. Ele ainda nem desmamou. Não pode ser tão cruel ao ponto de separar uma mãe do seu filho, disse eu, com a voz a tremer de indignação. Mãe, este assunto está decidido. O Léo fica aqui com a Helena. Ela é a mãe dele e sabe como cuidar bem dele. Por favor, não interfiras mais. Ricardo interveio, pousou a mão na mesa e olhou diretamente para sua mãe. A senhora Teresa ficou chocada. Não esperava que o seu filho, sempre obediente, ousasse contradizer lá para defender a ex-mulher. Tu atreves-te a desobedecer-me por causa de uma estranha. Sabes o quanto eu me preocupo com esta família? Já me envergonhaste perante toda a gente ao cancelar o noivado com a Verônica. Agora queres que o meu único neto viva neste fim de mundo? A senhora Teresa estava tão zangada que o seu rosto ficou vermelho. Esta é a minha casa, não é o fim do mundo. E a Helena não é uma estranha. Ela é a mãe do meu filho. Se a mãe quiser visitar o neto, pode vir aqui. Mas não permitirei em absoluto que ninguém tire o Léo de perto da Helena. As palavras de Ricardo foram firmes. Olhei para ele com imensa gratidão. Pela primeira vez, ele estava do meu lado contra sua mãe. Ele tinha realmente mudado. Sabia agora proteger a sua pequena família. A senhora Teresa olhou para Ricardo e depois para mim. Conhecia o seu filho. Uma vez que Ricardo tomasse uma decisão, nem o céu o faria mudar de ideias. Levantou-se furiosa, pegou na sua mala e saiu. Muito bem, és muito esperto. Vamos ver como é que vocês o criam. Se lhe acontecer alguma coisa, não me acusem cível. Ela deixou para trás a ameaça e entrou no carro. O carro partiu, deixando um silêncio pesado na vivenda. Ricardo suspirou e sentou-se. Massageou as têmporas, parecendo cansado. Obrigada, disse eu em voz baixa. Ricardo olhou para mim e sorriu levemente. Não precisas de agradecer. Apenas fiz o que era correto. Fica tranquila. Ninguém vos poderá separar. As suas palavras foram como um tranquilizante, acalmando-me depois da tempestade. Mas eu sabia que a batalha com a senhora Teresa ainda não tinha terminado. Ela não desistiria tão facilmente. Após a visita da senhora Teresa, Ricardo ficou ainda mais ocupado. Trabalhava frequentemente até tarde e, por vezes, dormia no escritório. Sabia que ele estava a esforçar-se para lidar com as consequências do cancelamento do noivado e da retirada de capital dos acionistas. Numa tarde chuvosa, eu passeava pela casa com o Léo ao colo. Ele tinha adormecido no meu ombro. Passei pelo escritório de Ricardo. A porta estava entreaberta. Curiosa, empurrei a porta e entrei. A sala cheirava a livros antigos e a um leve aroma de tabaco. A secretária estava desarrumada, com papéis espalhados. Ia arrumar um pouco quando acidentalmente derrubei um caderno de capa de cabedal castanha que estava no meio dos documentos. O caderno caiu ao chão e abriu-se. Uma caligrafia cuidada apareceu diante dos meus olhos. Era a letra de Ricardo. Baixei-me para o apanhar. A curiosidade levou-me a folhear algumas páginas. Data. Voltei a discutir com a Helena hoje. Ela chorou. Sei que errei, mas não consegui pedir desculpa. A pressão do trabalho torna-me irritável. A mãe voltou a ligar.
a insistir no assunto de ter filhos. Estou tão cansado, só queria uma noite de sono tranquila ao lado dela. Mas por que é tão difícil? O meu coração apertou-se. Afinal, ele também se sentia atormentado. Continuei a folhear. Nave, 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 data, data. Assinei os papéis do divórcio. A minha mão tremia ao pegar na caneta. Perdia para sempre, mas talvez seja melhor para a Helena. Ao meu lado, ela só sofreria. A minha mãe nunca a aceitará. Libertar, lá é a última coisa que posso fazer por ela. As minhas lágrimas caíram nas páginas, borrando a tinta azul. Eu pensava que ele se tinha divorciado por estar farto de mim, por ambição e riqueza. Afinal, ele tinha sofrido uma pressão terrível da sua mãe. Ele afastou-me para me proteger da sua crueldade. Data, data. Hoje bebi até ficar bêbado. Tenho saudades loucas da Helena. Liguei-lhe, mas não me atrevi a dizer nada. Conduzi até a porta da casa dela e fiquei lá a noite toda só para ver a luz do seu quarto acesa. Sou um cobarde. Abracei o diário e chorei convulsivamente. Todos os mal-entendidos e ressentimentos que eu guardava desapareceram de repente. Ricardo não era um homem insensível e ingrato. Era apenas um homem desajeitado a expressar o seu amor, preso entre o dever filial e o amor. Nesse momento, ouvi passos no corredor. Assustei-me, limpei rapidamente as lágrimas e coloquei o diário de volta no lugar. Ricardo entrou e, ao ver-me ali, ficou um pouco surpreendido. "O que fazes aqui?" "Eu só vim arrumar um pouco." "Chegaste cedo." Tentei manter a calma, mas a minha voz ainda tremia. Ricardo olhou para os meus olhos vermelhos e depois para a secretária. Parecia ter adivinhado algo, mas não disse nada. Aproximou-se e afastou uma madeixa de cabelo do meu rosto. "Não arrumes mais. A empregada faz isso amanhã. Vai descansar." A sua ternura comoveu-me ainda mais. Quis abraçá-lo e dizer-lhe que já tinha compreendido tudo, mas contive-me. As feridas do coração precisam de tempo para sarar, e nós precisávamos de tempo para reaprender a amar. Assenti e saí do quarto com o Léo. Antes de fechar a porta, olhei para trás. Ricardo estava sentado na cadeira com a cabeça entre as mãos. As suas costas pareciam solitárias e carregadas de preocupações. Prometi a mim mesma: "A partir de agora, não te deixarei sofrer sozinho. Vamos superar esta tempestade juntos pelo nosso filho e por nós." A situação financeira da empresa de Ricardo piorava a cada dia. A família da Verônica não só retirou o capital, como também usou a sua influência para bloquear o fornecimento de materiais para os projetos de Ricardo. As obras em andamento tiveram de ser paralisadas. Os funcionários começaram a entrar em pânico e a apresentar as suas demissões em massa. Ricardo trabalhava como uma mariposa, atraída pela chama, saía cedo e voltava tarde, emagrecendo a olhos vistos. Os seus olhos estavam fundos por falta de sono, mas sempre que chegava à casa, tentava parecer feliz na minha frente e na do nosso filho. Não queria trazer a pressão do trabalho para casa. Numa noite de tempestade, Ricardo chegou a casa às 2h. Eu ainda o esperava na sala. Quando a porta se abriu, viu completamente encharcado. Não trazia guarda-chuva. Viera a pé desde o portão. "Ricardo, por que é que andaste à chuva?" Corri assustada para o amparar. Ricardo olhou para mim, o seu rosto pálido e os lábios roxos. Tentou dizer algo, mas antes que pudesse, desmaiou no chão. "Ricardo, Ricardo, acorda!" Gritei, abanando-o em pânico. O seu corpo ardia como carvão. Chamei rapidamente o mordomo e as empregadas para o levarem para o quarto. O médico particular foi chamado imediatamente. Ele está exausto e com uma gripe forte, o que resultou numa febre alta e convulsões.
precisa de repouso absoluto. Se continuar a trabalhar em excesso, a sua vida estará em perigo, o médico avisou. Depois de lhe dar uma injeção para baixar a febre e soro, sentei-me ao lado da cama a segurar a sua mão a arder. Vê, Lu ali, a respirar com dificuldade, partia-me o coração. O homem que era forte como uma rocha estava agora tão fraco e frágil. Passei a noite em claro a trocar-lhe as compressas na testa. No seu delírio, Ricardo não parava de chamar por mim e pelo nosso filho. Helena, não vá embora. Desculpa, Léo. O pai vai proteger-te. As suas palavras murmuradas fizeram-me chorar sem parar. Encostei a minha bochecha à sua mão e sussurrei. Estou aqui. Não vou a lado nenhum. Fica bom depressa. Na manhã seguinte, a febre de Ricardo tinha baixado. Ele acordou e viu-me a dormir, debruçada sobre a cama. Retirou a sua mão com cuidado para não me acordar. Mas, como tenho o sono leve, acordei logo. Acordaste? Como te sentes? Perguntei radiante. Estou melhor. Desculpa ter te preocupado, disse ele com a voz rouca. Não peças mais desculpa. És um tolo. Por que é que te maltratas assim? Se a empresa falir, podemos recomeçar. Se te acontecer alguma coisa, como é que eu e o nosso filho vamos viver? Reclamei com ele. Enquanto as lágrimas me escorriam pelo rosto, Ricardo olhou para mim espantado. Era a primeira vez que eu dizia nós e que me preocupava abertamente com ele. Ele sorriu, o sorriso mais radiante que eu já vira. Levou a mão ao meu rosto e enxugou-me as lágrimas. O que acabaste de dizer? Nós, sim, nós. Não vou deixar que carregues tudo sozinho. Vou voltar a trabalhar. Vou ajudar-te. Apertei a sua mão com força, afirmando. Ricardo puxou-me para um abraço apertado. Obrigado, Helena. Contigo ao meu lado. Não tenho medo de nada. Mesmo que tenha de começar do zero, estou disposto. Naquele quarto acolhedor, depois da tempestade, 2 corações feridos encontraram o mesmo ritmo. O orgulho e o ego de Ricardo desmoronaram-se perante o amor e a compreensão. Ele percebeu que a fama e o dinheiro eram efêmeros. Só a família era eterna, e ele passaria o resto da sua vida a compensar-me a mim e ao nosso filho. A saúde de Ricardo recuperou gradualmente. Ele voltou ao trabalho, mas aprendeu a gerir melhor o seu tempo. Eu também comecei a ajudá-lo com a contabilidade. Os dias que passamos lado a lado fortaleceram os nossos sentimentos, mas as tempestades da parte da senhora Teresa ainda não tinham acabado. Uma manhã, quando Ricardo foi trabalhar, a senhora Teresa apareceu novamente. Desta vez, não veio com a empregada, mas com o seu advogado particular. Bom dia, senhora. Por favor, entre. Convidei-a a entrar, mas o meu coração estava em alerta. A senhora Teresa sentou-se no sofá e colocou um cheque na mesa. Empurrou-o na minha direção. Aqui tens 1 milhão de euros. Pega nisto e desaparece da vida do meu filho. Deixa-o, Léo, eu crio. Olhei para os no cheque e depois para a senhora Teresa. O seu olhar era frio e desdenhoso. Ela ainda pensava que tudo neste mundo se podia resolver com dinheiro. Acha que eu preciso do seu dinheiro? Perguntei com calma. Não te faças de santa. Agarraste-te ao Ricardo só por dinheiro. Agora que a empresa dele está em dificuldades, não vais ganhar nada em ficar. Pega no dinheiro e refaz a tua vida. És jovem e bonita. Arranjas um novo marido em qualquer lado. As suas palavras eram como agulhas a picar o meu orgulho, mas eu já não era a nora submissa de antigamente. Levantei-me e olhei-a nos olhos. Engana-se redondamente, senhora. Não estou com o Ricardo por dinheiro. Quando ele era mais rico, eu fui-me embora. Agora que ele está em dificuldades, eu voltei. Sabe por quê? Pelo nosso laço de casamento. Porque ele é o pai do meu filho. Peguei no cheque e rasguei-o à sua frente. O seu dinheiro não pode comprar o amor de uma mãe. Vá-se embora e nunca mais traga dinheiro para me insultar. A senhora Teresa ficou estupefacta. Não esperava que eu me atrevesse a fazer tal coisa. O seu rosto ficou vermelho de raiva. Tu atreveste-te. Ela tem razão, mãe. A voz de Ricardo da porta.
Ele tinha chegado e visto tudo. Ricardo entrou e ficou ao meu lado, segurando a minha mão com força. Mãe, eu já disse, eu amo a Helena e preciso dela. O dinheiro, se perde, pode-se ganhar de novo, mas uma esposa leal como ela, nem com todo o dinheiro do mundo se pode comprar. Tu voltas a defendê-la? A senhora Teresa tremeu, apontando para Ricardo. Não estou a defender ninguém. Estou apenas do lado da razão. Mãe, por favor, respeite a minha decisão. Se continuar a interferir na nossa vida, lamento, mas não trarei mais o Léo para visitar. A voz de Ricardo era firme, mas respeitosa. A senhora Teresa olhou para o filho e depois para os pedaços de papel na mesa. Compreendeu que tinha realmente perdido o controle sobre Ricardo. Bufou, pegou na mala e saiu. Mas desta vez, nos seus passos, notei um toque de derrota e solidão. Depois do incidente com a senhora Teresa, percebi que se continuasse a viver naquela vivenda, seria sempre rotulada como dependente. Queria afirmar o meu próprio valor. Queria ser respeitada pela senhora Teresa e por todos. Não por ser a mulher de Ricardo, mas por ser eu mesma. Naquela noite, depois de adormecer o Léo, tive uma conversa séria com Ricardo. Ricardo, quero mudar-me. Ricardo, que estava a ver uns documentos, levantou a cabeça assustado. O que estás a dizer? Por que é que te queres mudar? Não estamos bem assim? Ou é por causa do que a minha mãe fez hoje? Não é por causa da tua mãe. É por minha causa. Não quero mais viver como um pássaro numa gaiola dourada. Quero ser independente. Quero trabalhar e sustentar-me a mim e ao meu filho. Expliquei. Mas podes trabalhar e continuar a viver aqui. Eu não te proíbo. Ricardo tentou convencer-me. Tu não entendes. Aqui sinto-me sempre protegida por ti. Quero que recomecemos, mas de forma igual. Vou arrendar um apartamento pequeno aqui perto. Podes visitar o nosso filho sempre que quiseres, mas eu preciso do meu próprio espaço. Olhei para ele com um olhar determinado. Ricardo ficou em silêncio por um longo tempo. Conhecia-me bem. Quando eu tomava uma decisão, era difícil demover-me e ele também compreendia que eu precisava de respeito absoluto. Está bem. Se é isso que queres, eu respeito. Mas tens de me prometer uma coisa. O quê? Permite-me cuidar de vocês, os dois, perto ou longe. Continua a ser o pai do Léo e o homem que te está a tentar reconquistar. Ricardo sorriu, um sorriso caloroso e sincero. Mas lembra-te, só tens o direito de nos visitar, não de controlar a minha vida. Prometo. Ricardo levantou a mão como uma criança, fazendo-me rir. A minha decisão de sair foi um ponto de viragem. Não foi uma separação, mas um passo atrás para dar dois em frente. Queria reconstruir este amor sobre uma base de liberdade e respeito mútuo. Mudei-me para um modesto apartamento num prédio a cerca de 5 quilômetros da vivenda de Ricardo. A casa era pequena, mas acolhedora e decorada por mim. Arranjei um emprego como contabilista numa empresa de produtos alimentares. A vida era atarefada, mas eu sentia-me feliz e realizada. Ricardo cumpriu a sua promessa. Não interferiu no meu trabalho, mas passava por cá todas as noites. De um CEO que só sabia dar ordens, Ricardo começou a aprender a fazer as coisas mais pequenas. Deixa estar. Eu dou-lhe banho. Ricardo arregaçou as mangas e foi para a casa de banho. No início era desajeitado, salpicando água por todo o lado. O Léo chorava, porque o pai o esfregava com demasiada força, mas gradualmente ele tornou-se mais hábil. Sabia como segurar a cabeça do bebê. Sabia como preparar a água à temperatura certa. Havia dias em que eu chegava tarde do trabalho e encontrava Ricardo sentado no chão a brincar aos legos com o nosso filho. O seu fato elegante estava de lado, a gravata torta. Ele ria a gargalhadas quando o Léo balbuciava papá. Aquela imagem era tão simples e feliz. Uma noite eu estava na cozinha a preparar o jantar e deixei de ouvir a brincadeira dos dois. Espreitei para a sala. Ricardo tinha adormecido no velho sofá. Uma mão ainda abraçava o Léo, que também dormia profundamente. O seu rosto, ao dormir, parecia tão sereno e um pouco cansado. Cobri-os com um cobertor, com cuidado.
Sentei-me no chão a observá-los. Afinal, a felicidade não são vivendas de luxo, carros caros ou festas extravagantes. A felicidade é simplesmente ver a pessoa que amas em paz ao teu lado depois de um dia de tempestade. Ricardo mexeu-se e acordou. Ao ver-me a olhar para ele, sorriu envergonhado. Adormeci. A empresa tem dado muito trabalho ultimamente. Se estás cansado, vai para casa descansar. Não te esforces tanto, disse com pena. Não, só aqui é que consigo dormir bem. A outra casa é demasiado grande. Sinto-me sozinho. Ricardo pegou na minha mão e levou-a à sua bochecha. Helena, dá-me uma oportunidade de vos levar de volta para casa. Prometo que não te farei sofrer mais. Não respondi imediatamente, apenas sorri levemente. Sabia que esse dia não estava longe. Passou-se um ano. Hoje é o primeiro aniversário do Léo. Não fizemos uma grande festa num restaurante de luxo, mas um jantar acolhedor no meu pequeno apartamento. A maior surpresa foi a vinda da senhora Teresa. Ela já não tinha o ar severo de antes. Ao longo do tempo, vendo a mudança positiva de Ricardo e o crescimento do seu neto, ela também começou a mudar de ideias. A avó dá os parabéns ao seu herdeiro. A senhora Teresa deu ao Léo uma pulseira de ouro e pegou-lhe ao colo. O Léo não a estranhou, até sorriu e puxou o colar de pérolas que ela usava. A senhora Teresa riu alto, os seus olhos a brilhar com a alegria da idade. Helena, obrigada por teres dado à família Vu um neto tão bonito. A senhora Teresa disse-me em voz baixa. Foi o primeiro e mais sincero agradecimento que recebi dela. Obrigada, mãe. Respondi comovida. A palavra mãe soou natural, quebrando todas as barreiras. A festa terminou. A senhora Teresa foi-se embora, deixando-nos a sós. Ricardo levou-me para a varanda para apanhar ar. Tirou uma pequena caixa do bolso. Fiquei ansiosa a pensar que ele me ia oferecer um anel de diamantes ou outra joia cara. Mas quando ele abriu a caixa, lá dentro estava apenas um anel feito de erva seca. Lembraste-te deste anel? Perguntou Ricardo. Comecei a chorar. Como poderia esquecer? Antigamente, quando éramos estudantes pobres, Ricardo pediu-me em casamento com um anel de erva na margem do rio. Prometeu que quando fosse rico me daria o mundo. Fui procurar esta erva na margem do rio de antigamente. Percebi que por mais diamantes que te desse, nenhum se compararia ao anel de erva de outrora, porque ele continha o nosso amor mais puro. Ricardo ajoelhou-se e colocou o anel de erva no meu dedo anelar. Helena, queres casar comigo outra vez? Não te posso prometer uma vida sem tempestades, mas prometo segurar sempre a tua mão para atravessarmos juntos todas as tempestades. Olhei para o anel simples na minha mão e depois para os seus olhos. Agora, os seus olhos conham apenas a minha imagem e a do nosso filho. Sim, aceito. Assenti e abracei-o com força. Ricardo levantou-me no ar e rodopiou sob o céu estrelado. O som do nosso riso feliz eou, apagando toda a dor e o ódio do passado. Depois da chuva vem o bom tempo, e depois da ruptura, encontramos-nos novamente mais completos e profundos. Um novo começo esperava por nós.